Olá pessoas, vamos aí para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que seria a potenciação e alguns exemplos de onde ela pode ser utilizada. Então, uma coisa que eu tenho percebido bastante acontecendo, alguns alunos que têm uma certa dificuldade em entender o que é a potenciação. No outro vídeo, eu expliquei a respeito da multiplicação justamente por esse motivo, que caso você não entenda como funciona a multiplicação, vai ficar um pouco mais complicado de você entender o que é potenciação. A potenciação nada mais é do que vem de potência. E quando você fala a respeito de potência, potenciação, você está falando a respeito de números que se comportam um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, quando você falava de adição, soma, de números, você falava de um crescimento, mas um crescimento tranquilo até, que ficava fácil de contar. Então, se eu falasse, por exemplo, 2 mais 2, 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, e assim por diante, isso ainda estava tranquilo. Agora, quando a gente está falando de potenciação, já fica um pouco mais complicado. Por quê? Se eu estiver falando 2 vezes o número 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Embora contar dessa forma, que seja ainda tranquilo, já complica um pouco se estiver falando a respeito da tabuada dos 5, vai. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625 e assim por diante. Então, isso daí já complica um pouco. E para fazer esse tipo de contagem, ou para fazer outros tipos de conta, a potenciação ela entra em prática. Possivelmente faça outros vídeos aprofundando a aplicação dela, mas inicialmente eu vou mostrar como ela é e como se calcula, como se descobre o valor dela. Então vamos lá. Quando a gente está falando de potenciação, a gente pode escrever um número no formato b sobre a, em que o b eu posso chamar de base e o a eu posso chamar de expoente. Esse expoente ele significa quantas vezes a base irá se repetir. Em uma multiplicação. E a base, como propriamente diz aqui já, ela é o número, eu vou abreviar aqui, que se repetirá na multiplicação. Então, eu vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Se eu pegar, então, o número 2, falar que a base é o número 2, e falar que ela vai se repetir 3 vezes, então, 2 elevado ao cubo, lê-se. Vamos lá. 2 elevado ao cubo, ou 2 ao cubo, lendo da primeira ou da segunda forma vai estar certo. A forma de resolver, então, vai ser a seguinte, de acordo com o que eu estava falando aqui. A base vai se repetir, então, 3 vezes. 1, 2, 3. E, se a gente esquecer disso aqui e pensar 2 elevado ao cubo, não tem nada a ver com 2 vezes 3, que é igual a 6, tá? Isso aqui está completamente errado. Que muita gente acaba até imaginando que isso seria a mesma coisa que isso. E está errado, não é. 2 elevado ao cubo, ou 2 ao cubo, nada mais é do que o 2 repetindo a quantidade de vezes do expoente. Então está se repetindo 3 vezes. Feito isso, então agora é só fazer as contas. 2 vezes o número 2 dá 4, 4 vezes o número 2 vai dar 8. Então aqui vocês têm um exemplo que olha a diferença.
Não são iguais, então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de resolver. Eu vou usar um outro exemplo aqui para vocês. 3 ao quadrado. Aí você fala, tá bom, se 2 ao cubo é 8, então 3 ao quadrado é 8? Não. Então 3 ao quadrado é 6? Também não. Então quanto que é 3 ao quadrado? Seguindo as orientações aqui, né, do que significa, então eu vou fazer a mesma coisa. 3 vezes o número 3, que está falando que a base vai se repetir 2 vezes. E 3 vezes 3 é 9. Vou usar um outro exemplo com um número maior. Eu falei do 5 no começo do vídeo, então eu vou utilizar ele. Se eu falar que eu tenho 5 elevado ao cubo, eu tenho a mesma coisa que 5 vezes o número 5 vezes o número 5. E 5 vezes o número 5, 25. E 25 vezes 5 vai dar 125. Certo? Se eu falar que eu tenho 25 4 vezes, vai dar 100. 50, 50, 100. E mais 25, 125. E eu vou usar um número um pouco maior agora. Deixa eu pensar aqui. Vou usar o 9. Então, se eu tiver 9 ao quadrado, é a mesma coisa que 9 vezes 9. E 9 vezes 9 é 81. Aí você diz, tá bom, Jorge, mas eu posso usar isso com números maiores? Pode. Eu posso usar com 16, por exemplo. Então, vou usar aqui embaixo. 16 ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 16. E 16 vezes 16, se não me falha a memória, é 256. Deixa eu confirmar aqui. Isso, 256. Aí você fala assim, tá bom, mas eu posso usar só a base com números grandes? Não, eu posso usar o expoente com números grandes também. Ou só ele grande, ou os dois grandes. Deixa eu olhar mais para alguns exemplos aqui para vocês. Eu posso pegar o número 4, e falar que eu estou elevando ele à quinta potência. 4 elevado à quinta. Então vai ser a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Se eu estou falando que a base é o 4, então é o 4 que se repete na multiplicação. E se eu estou falando que o expoente é 5, significa que o 4 vai aparecer 5 vezes nessa repetição. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, nós podemos fazer a conta. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 vai dar 256. 256 vezes 4 vai dar quanto? É, isso mesmo, 1024. Então, se vocês quiserem conferir para ver se está certo, é só ir fazendo o passo a passo aqui embaixo. Eu não usei lá para cima, porque os números são pequenos. Mas caso você tenha dificuldade em fazer com os números pequenos, você também pode fazer. Como aqui a conta ela já cresce um pouco, eu estou mostrando o vídeo para vocês com o intuito de vocês aprenderem a calcular também. Não só entender, mas calcular também. Então, vou mostrar para vocês. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é a mesma coisa que 16, 16, 16, 16. Porque 16 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 16. Já mostrei isso para vocês no outro vídeo. E se eu tenho 16 4 vezes, 16, 16, 32. Esses dois aqui, 16, 16, 32. E esses dois, 32 com 32, vai dar 64. Então, 64. 64 vezes 4, ou 4 vezes 64, dá no mesmo. 64 com 64, 128. Significa que esses dois dá 128. E esse 128 com esse 128 vai dar 256. E 256 vezes 4, ou 4 vezes 256, mesmo raciocínio. 256 com 256, 512. Então significa que esses dois dá 512. 512 com 512 vai dar 1024. Por isso que eu cheguei no resultado de 1024. Vocês podem utilizar números maiores aqui, números menores, maiores, menores, enfim, vai de acordo com o que você precisar. E, voltando ao que eu estava falando no começo do vídeo, exemplos de que ela pode ser utilizada. Então, você fala assim, tá bom, mas eu vou usar matemática, vou usar
Isso daí da matemática, onde na minha vida fora da escola? Onde que eu vou usar isso no dia a dia? Já eu passo alguns exemplos para vocês. Imaginem o seguinte, você tem uma poupança, não é a situação, porque a poupança é regime de juros composto, é o tal do juros sobre juros. Se vocês quiserem eu faço um outro vídeo explicando, para vocês entenderem melhor. Mas, resumindo, imagina que eu tenho uma poupança lá, em que eu coloco R$10 por mês. Depois de 10 meses, quantos reais eu vou ter lá dentro? Então, a gente pode pensar o seguinte, eu tenho o 10 que vai se repetir 10 vezes, eu tenho R$10 que vai se repetir durante 10 meses. Então é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Lembrando que 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então seria os R$10 por mês durante 10 meses, que vai dar R$100 no final dessa aplicação sua. Vocês podem utilizar a parte de potenciação para fazer diversos outros cálculos. Deixa eu pensar aqui, além de dinheiro. Vocês podem pensar na informática, inclusive. Por exemplo, você compra um computador lá, uma placa-mãe, e ela tem alguns slots lá onde encaixa a memória. E lá tá falando que cada slot tem, sei lá, cada slot suporta 8 GB de memória. E desses 8 GB você vai lá e tem 4 slots. Então se você tem 4 slots, e cada slot comporta 8 GB cada um, então é a mesma coisa que você ter 8 GB no primeiro, 8 GB no segundo, 8 GB no terceiro, 8 GB no quarto. E se você fizer a conta, quantas vezes o 8 está se repetindo? 4 vezes. Então, o que você tem que fazer? 8 mais 8, 16. 24, 32. Então você vai lá e monta uma conta que vai fazer com que dê esse valor. Você pode utilizar essa potenciação para resolver coisas mais complexas. Um cálculo financeiro, por exemplo, dentro da matemática financeira. Você pode utilizar dentro da física. Enfim, coisas mais... como posso dizer? Coisas mais aprofundadas dentro do campo da matemática. Mas é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Não deixem de se inscrever no canal. Assim que você tiver uma atualização do canal, vocês recebem por e-mail. Então, vídeos novos vocês ficam sabendo. E quem não tiver inscrição vai ficar mais difícil, porque vai ter que ficar sempre olhando para ver se tem alguma coisa nova. Divulguem nas redes sociais, porque se esse vídeo te ajudou, provavelmente pode ajudar uma outra pessoa. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!